Olá, que alegria estar aqui com vocês hoje para abordar essa temática da cidadania digital com os alunos e familiares das escolas parceiras da Nuvem Mestra, Inicia Educação. Então, essas instituições, elas investem em tecnologias educacionais e são acompanhadas por nós num processo de transformação digital. Então, isso significa trabalhar a fluência digital de professores, da equipe administrativa, com formações constantes, né, para que a gente possa fomentar a cultura digital e a cultura de inovação nessas instituições. Então, o aluno é o centro desse processo, por isso que a gente está aqui hoje para falar, né, sobre o que é cidadania digital, qual é a importância da privacidade e como fortalecer a segurança na internet, né? E isso vale para todos nós. Então, para que a gente possa começar aí com o pé direito essa conversa, né, a gente queria combinar com vocês, assim, que a gente escolheu deixar o chat aberto, vi que vocês já estão colocando de qual instituição vocês fazem parte, se puderem deixar também se vocês são professores, coordenadores, familiares, alunos, para que a gente possa se orientar aqui, né, André? Para que a gente vá entendendo que é o nosso público de hoje, tá? E aí a gente vai, então, deixar aqui o chat aberto para que vocês possam, né, para que a gente possa interagir, a gente vai contar com as boas práticas, né, das boas práticas digitais, digamos assim, de todos vocês. Então, a gente vai deixar o canal para dúvidas sobre conteúdo, tá? E aí, perguntas mais específicas sobre alguma coisa da instituição, a gente realmente pede para que vocês perguntem para os coordenadores, tá? Então, essa live vai ficar gravada nesse mesmo link aqui no YouTube, se vocês desejarem indicar para alguém ou assistir alguma coisa depois, tá? E uma dica, né, André, que a gente pode dar aqui já, se a resolução não estiver bem nítida, assim, vocês podem clicar passar o mouse sobre a tela, tem uma engrenagem, e ali você pode escolher a qualidade da imagem, acho que isso ajuda bastante, tá? Então, é uma boa dica aí para todas as lives que vocês participarem do YouTube, tá? Então, ajustar ali a resolução na engrenagem. Então, vamos lá, vamos começar. Vou apresentar para vocês meu colega, o querido André, que vai conduzir essa live hoje. A gente vou acompanhando aqui os comentários no chat, legal, bastante gente já, até de Porto Alegre, aí meus conterrâneos. Então tá, gente, sejam bem-vindos. Vamos lá, André. Bom, gente, se eu não começar pelo começo, eu me embanando todo e a gente não vai entender nada. Então, como a Thaís comentou, eu sou o André, um dos formadores aqui da Nuvem/Inici, né? Então, a ideia do encontro de hoje é a gente bater um pequeno papo sobre cidadania digital, né? E vamos começar pelo que, de fato, a gente vai falar no encontro de hoje. Deixa eu pegar o laserzinho, que isso daqui é... mas o laser vermelho em cima do vermelho não é muito bom. Enfim, a gente vai falar, então, um pouquinho sobre privacidade, sobre cidadania digital, principalmente. Mas o grande lance desse encontro é a gente perceber que falar sobre cidadania digital, na verdade, é a gente se atentar à nossa privacidade e à nossa segurança, tá? Mas, bom, vamos construir isso com calma. Bom, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho a origem dessa palavra chamada cidadania. Essa noção de cidadania, ela surgiu junto com a noção de democracia lá na Grécia. E você ser um cidadão, isso garantia direitos e deveres que você tinha, né, em condição ali enquanto cidadão, enquanto participante daquela cidade, em fato, né? Mas, na verdade, não apenas isso. Você ter um título de cidadão, isso demonstrava que você tinha o direito de participar das decisões e dos rumos da cidade, né? E claro que se a gente faz isso, se eles fizessem isso de uma maneira organizada, com respeito ao próximo, isso gerava um grande campo de harmonia entre todo mundo que conseguia viver naqueles tempos, né? Claro que temos um salto ali de alguns bons anos até o tempo atual, mas essa noção de cidadania, na verdade, ela continua. Claro que com várias coisas atualizadas, contexto social, econômico, a própria noção de democracia mudou muito ao longo desse processo, mas a gente pode ainda levar em consideração que essa ideia de cidadania, ela também se encaixa nos tempos de hoje. Então, a gente pode pensar que talvez uma perspectiva sobre a cidadania, né? A gente pode pensar que a cidadania ela é o uso responsável da nossa liberdade ao nosso entorno, né?
Bom, se ser cidadão quer dizer que a gente vai usar com responsabilidade a nossa liberdade, a gente pode olhar para essa noção de cidadania digital como sendo o uso responsável da nossa liberdade, mas em um ambiente digital, seja ele qual for. Vamos olhar ainda de modo mais genérico para esse ambiente chamado virtual, tá bom? Mas, assim como na cidadania sem o digital, a gente tinha direitos e deveres, será que no ambiente digital existem regras, a gente tem direitos, a gente tem deveres na internet, de um modo geral? Será que todas essas regras, ou todos esses direitos, ou todos esses nossos deveres, eles são sempre os mesmos, dependendo de onde a gente se encontra na internet? E como é que será que a gente está se portando em relação a essa liberdade na internet? Ou a gente pode, talvez antes de colocar o holofote para nós mesmos e para as nossas práticas, a gente pode pensar como um todo, né? Como é que a sociedade contemporânea, por exemplo, uma que viveu ali nos anos de 2020, num caos pandêmico, né? Como é que será que a sociedade está se comportando em relação a essa liberdade na internet de um modo geral? Bom, queria analisar aqui com vocês algumas informações que são lá do senhor Google. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, aqui está a referência, tá bom? Mas o que eu gostaria de fazer aqui com vocês é analisar um pouquinho a situação, ver se a gente se encaixa nela ou não, mas de fato a gente consegue analisar um pouquinho o cenário. Dentro do ano passado, a gente já está falando de um cenário pandêmico onde a escola se tornou muito mais virtual do que talvez a gente fosse esperar que fosse acontecer algum dia, né? Bom, nesse cenário, a gente tem que 82% dos familiares participam do ensino remoto. Ou seja, temos ali uns 18% de alunos que não conseguem ter a presença do pai, da mãe, de um irmão, né, nas atividades escolares. Tudo bem, 82% é um número bacana, né? Bom, outra informação interessante que a gente pode analisar é que 2 a cada 5 pais não sentem confiantes para conversar com os seus filhos sobre os tópicos, como tempo de uso, qualidade de conteúdo, segurança digital e bem-estar. Claro que tudo isso a gente está olhando para a nossa ação ali no ambiente virtual, né? Poxa, 2 em cada 5, pô, é mais ainda do que o que a gente viu agora há pouco, né? A gente tinha 18% dos pais com alguma dificuldade em acompanhar os filhos, a gente já tem 40%, 40% de pais com dificuldades de conversar com o filho, né? Outra informação interessante, que 1 em cada 5 pais conversam com seus filhos sobre suas atividades online favoritas menos que 2 vezes ao ano. Eu não estou falando aqui da lição de casa. Eu estou falando assim, poxa, o que será que o meu filho está consumindo na internet? Que jogo ele está jogando? Qual a história do jogo? O que ele está assistindo de série? Qual é a proposta dessa série? E filme, e música, e clipe, e Instagram. Então, esse é um ponto muito importante que a gente vai abordando aqui ao longo do encontro, mas que a gente precisa conversar sobre. Talvez a gente não tenha um link ainda para falar com os filhos, ou já tem, enfim, mas esse é um ponto muito importante. E olha que a gente está falando ali de pelo menos 2 vezes ao ano. Se a gente começar a aumentar um pouquinho essa escala, eu acho que a gente também vai encontrar ali casos de 5 vezes ao ano, 6 vezes ao ano, 1 vez por mês, que, nossa, 12 vezes ao ano é muito mais do que 2, e mesmo assim é preocupante, né? Bom, outras informações, a gente tem aqui que 1 em cada 4 pais, né, não falam proativamente com seus filhos sobre segurança digital. E daqui a pouquinho a gente vai perceber que mesmo 3/4 falando sobre, a gente vai ter um impacto extremamente considerável. Bom, 1 em cada 2 pais ouviram que os seus filhos viram, sofreram, praticaram cyberbullying. Isso a gente está falando dos pais que ouviram seus filhos. Talvez a gente não consiga colocar nessa conta aquela situação em que ele vivenciou, ele sofreu ou ele praticou de fato, mas ele não conseguiu comunicar para um pai, né? Então, mesmo assim, isso é muito preocupante. Se a gente tem metade dos pais já ouvindo isso, poxa, é um tema consideravelmente relevante para a gente levar em consideração para conversar.
agora vem um dado que eu fiquei levemente assustado. 85% dos pais disseram que seus filhos fizeram compras online sem eles saberem. Tem mais filho comprando coisa escondida na internet do que família acompanhando nas atividades do ensino remoto, né? Claro que isso tem um impacto. Bom, apesar de 3/4 dos pais conseguirem falar sobre segurança digital, a gente tem um número consideravelmente muito alto ali, né, de compras com esses formatos e tudo mais. E por fim, 40% dos pais disseram que seus filhos sofreram phishing ou scammer. Gente, vou pedir licença, meu inglês é tão bom quanto de uma batata, tá? Então talvez os termos não sejam exatamente com essa pronúncia, mas eu tento falar do coração, tá bom? Bom, esse phishing são aquelas iscas que são jogadas na internet para coletar algum tipo de informação. Por exemplo, clique no banner para você ganhar 500 cristais no jogo tal. Clique no banner para você conseguir baixar um jogo de graça. Então, são ferramentas de captura de informações desse tipo. Esse outro scammer, ele tem muito mais a ver com se passar por outra pessoa e tentar pegar dados ali dentro, né? Um clássico, a plataforma de jogo favorito do filho mandou um e-mail falando que precisava confirmar a conta. E para confirmar a conta, precisava do CPF do pai, nome do pai, endereço de onde reside, um monte de informação que não tem nada a ver com, de fato, um cadastro, né? E, na verdade, um outro que me passou na cabeça agora desse phishing, são essas iscas, o clássico cadastre o seu cartão de crédito aqui para ganhar um mês de prêmio no jogo X, né? Dependendo, a gente, na pior das hipóteses, a gente vai ter um mês a mais sendo pago, mas talvez, mais na pior das hipóteses mesmo, a gente vai ter o que está acontecendo com esses dados, né? Mas a gente vai chegar mais um pouquinho para conhecer a sensibilidade desses dados daqui a pouquinho. Bom, deixa eu virar aqui meus folhetins para não esquecer de nada, né? Então, na verdade, gente, o que eu estou querendo trazer com essas informações é que falar sobre cidadania digital é falar sobre segurança digital e é falar também sobre a nossa privacidade em relação à internet como um todo. E aqui a gente pode então dar uma pincelada nessa noção de privacidade. Eu queria fazer um paralelo com o antigamente e o atualmente, né? Vamos pensar o seguinte, né? Como que a nossa história ela era armazenada ou ela está sendo armazenada, né? Que a gente vai analisando aqui nesses seguintes casos. Vamos pensar em como as coisas eram guardadas antigamente. Então, se eu tinha um álbum de fotos da minha família, era um álbum físico que ficava guardado numa gaveta. Eu tinha as minhas fotos espalhadas pela minha casa. Se vocês abrissem a minha geladeira, até vou fazer a análise do seguinte modo. Se vocês quisessem conhecer um pouco mais sobre o André, vocês teriam que ser convidados a vir à minha casa para conseguir analisar isso. Então, por exemplo, eu vou falar: oi, Thaís, tudo bom? Vem na minha casa, vem conhecer minha casa. Então a Thaís vai entrar. Só depois dessa autorização, a Thaís vai conseguir ver as fotos que estão na minha parede. Pode ter algum artigo religioso que a Thaís vai começar, puxa, o André é da religião tal. Pode ter algum tipo de manchete colado na parede, ela vai entender qual é o meu posicionamento político. Se ela for na cozinha, eu vou oferecer alguma coisa, ela vai saber os meus hábitos alimentares. Claro que ela não vai fazer um rastreamento total de tudo, mas o importante é que para a Thaís conhecer um pouco mais sobre o André, eu fisicamente, conscientemente, vou ter que convidar ela a entrar na minha casa. E eu tenho um determinado controle sobre essa noção física de convite. Agora, a gente está começando, na verdade já começou há um bom tempo, a organizar, ou melhor, a registrar a nossa história dentro de redes sociais e da internet como um todo, Facebook, Twitter, os clássicos, Orkut, se alguém usar ainda. Mas enfim, a gente tem agora a nossa vida sendo armazenada em um ambiente digital. E como é que será que a gente consegue controlar as pessoas que têm acesso? Então, por exemplo, se vocês agora forem no Google, abre uma outra janelinha e procurar lá André Kumon, vocês vão saber a faculdade que eu fiz, vocês vão saber que eu fui mesário, vocês vão saber que eu tenho vários vídeos aqui na nuvem /NC, vocês vão saber um monte de coisas sobre mim. E esse que é o grande ponto.
eu, André, não tenho mais controle sobre essas informações. Talvez no momento em que eu aceitei o contrato com a nuvem, que é a Inicie, eu já soubesse dessa minha exposição. Quando eu estou numa figura um pouco mais, entre aspas, pública, por exemplo, numa universidade pública, onde todas as comunicações elas são públicas para todo mundo, ou quando eu estou sendo mesário. Então, algumas informações a gente já meio que sabe que vai estar ali dentro e tudo mais. Mas tá bom. Mas como é que será que, olhando para as informações que a gente tem a autonomia de construir, como é que será que a gente está se expondo? Né? E esse é um ponto muito interessante sobre a nossa privacidade, porque a gente vai cair num ponto que são os nossos rastros. Vamos voltar um pouquinho com essa comparação de antigamente com atualmente. Então, se a Thaís quisesse conhecer sobre a minha família, ela ia ter que ir até a minha casa, ia ter que ver as fotos, ia ver uma foto de criança com o logo da escola que eu estudei. Se ela quisesse saber aonde eu como no final de semana, eu ia ter que convidar ela, ou ela ia ter que ir atrás de mim levemente escondida. Enfim, os rastros que a gente deixava no formato mais antigo, eles eram muito difíceis de serem absorvidos, de serem consumidos pelas pessoas. Mas atualmente, a gente tem todas as nossas informações, a nossa construção da história, na verdade, nas nossas postagens, né? Então, antigamente a gente tinha as pessoas próximas que sabiam dos nossos hábitos, e hoje em dia as nossas postagens elas falam muito sobre nós, né? Então, o ato de postar, eu vou conseguir, com as informações que a gente tem dentro de uma rede social, a gente consegue enunciar para as pessoas aonde que nós vamos, a gente consegue enunciar quando que nós vamos a esses lugares, a gente vai conseguir enunciar o que nós curtimos, o nosso gosto, os nossos hábitos, os nossos locais, a gente vai acabar expondo a nossa família, expondo os nossos amigos, a gente vai poder, a gente vai acabar transpassando o nosso poder aquisitivo, a nossa posição política, religiosa e inclusive os nossos preconceitos. Poxa, André, mas espera, toda postagem que a gente faz, a gente está se expondo. Então você está falando para a gente não se expor? Não. Na verdade, todo esse processo ele tem que ser acompanhado de um processo de conscientização. Bom, será quais serão os impactos, por exemplo, de postar que todo dia, todo domingo, uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, eu vou comer uma padaria que eu gosto com os meus pais? Toda vez que eu posto uma informação como essa, as pessoas conseguem acompanhar o que de fato está acontecendo. Um outro clássico, e isso já começa a se tornar bem perigoso. E toda vez que eu vou para a academia, eu posto a minha foto lá. Com essas informações, a gente consegue saber com qual periodicidade você vai para a academia, qual academia você vai, quanto tempo você fica. A gente consegue saber, bom, depois da academia, eu sei que ela mora, ou a gente pode ver, postou uma foto na praia, não, postou uma foto lá deitado na piscina e colocou a localização. Condomínio, Flores, não sei das quantas. Então, o grande ponto é que a gente vai acabar se expondo em cada postagem, mas quando a gente percebe a noção do todo, talvez a gente esteja se expondo a ponto de ter informações nossas na internet que talvez a gente não gostaria de ter, né? Eu gostaria de colocar um pequeno relato, né? E essas informações, elas são muito, muito delicadas, a gente tem que ter muita noção do que a gente está postando, né? Pelo menos consciência do que a gente está postando. Tem uma conhecida, que eu não posso citar nomes, mas que ela administra um prédio, ela é síndica de um conjunto de prédios, que na verdade é uma grande bolha, né? E essa pessoa trabalha como síndica desse prédio, e ela é uma pessoa ativa nas redes sociais e sem quase nenhum filtro. Então, por exemplo, a gente acaba misturando um pouco as coisas com a nossa vida enquanto pessoa e a nossa postura em relação às redes sociais. Então, não é raro essa pessoa em particular que eu estou comentando virar e ver que a fulana está passeando com um cachorro sem focinheira, no lugar dela virar como síndica e falar, ela posta na rede social. Nossa, fulana de tal está passeando com o cachorro no condomínio, olha que absurdo, sem focinheira. Só que assim, o que a gente está expondo com isso? A gente está colocando vários valores ali dentro, e será que ali é o melhor lugar para a gente expor isso?
Será que ela, enquanto síndica, ela não poderia fazer uma chamada enquanto síndica, ou sei lá, não sei como é que funciona, mas notificação, afins, né? Então, o grande ponto que eu gostaria de colocar aqui para a gente é que a gente precisa ter consciência dos tipos de conteúdo que a gente acaba postando. E eu tô falando da gente de um modo geral, tá bom? Eu não tô nem falando dos filhos de vocês, meus potenciais alunos, eu tô falando de um modo bem geral. O que eu estou colocando na internet, porque não adianta a gente falar sobre segurança digital com o nosso filho e postar um monte de informação pessoal nossa na rede. Então a gente precisa compreender o que é importante, quais são os cuidados que eu, enquanto adulto, preciso tomar para que eu consiga refletir isso no meu filho, né? E bom, então o ponto que eu gostaria de falar aqui para vocês é que a gente precisa pensar sobre o que, para quem e como queremos expor os nossos dados na internet. E dados, gente, eu estou falando desde as nossas informações, CPF, blá, 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 tá bom? Até a nossa opinião. A nossa opinião, ela também é um dado dentro da internet, tá bom? Então, é muito importante a gente se perguntar como que a gente está protegendo a nossa privacidade ali na internet. E eu gostaria de colocar aqui 2 tipos de dados que são geralmente os que são mais delicados para a gente. A gente tem a presença dos dados pessoais, que qualquer informação que a gente dá e possa ser associada a nós mesmos. Então, nosso nome, data de nascimento, nome dos pais, endereço, telefone, documento, número de cartão, enfim, gente. Todas essas informações, quando elas são expostas voluntariamente ou não, elas podem comprometer a nossa segurança. E eu tô falando de segurança, nossa, André, o cara tá falando que a gente vai ser sequestrado. Não, eu tô falando da nossa segurança em relação à nossa privacidade. Há 2 anos atrás, eu tive a ideia de cogitar comprar um apartamento na planta, né? Beleza. Eu lá, olhando meu Instagram, vi algumas plantinhas interessantes e eu ia lá, cadastrava meu endereço de e-mail, meu telefone celular, para entrar em contato com a pessoa, para ver o valor e tudo mais, né? Desisti, porque eu percebi que estava um pouco mais salgado do que eu esperava. Mas tudo bem, isso juro para vocês, fazem 2 anos. Até hoje, esses cadastros me enchem o saco. Essa semana que se passou, veio um cara me oferecer uma planta numa cidade que eu nem cogitei passar qualquer tempo da minha vida ali dentro. Então, na verdade, quando a gente fala sobre segurança, tem a ver com essa nossa privacidade. Meu telefone já está em banco de dados e eu peço para as pessoas tirarem, e aparentemente elas não tiram por questões óbvias, né? Mas tem muito a ver com isso. Esses dados, voluntariamente ou não, eles vão acabar expondo a gente a algumas situações que talvez a gente não tenha mais controle. Talvez daqui a pouco o meu celular vibre aqui, é uma ligação de um cara tentando me vender alguma coisa. Então, esses são os perigos dos nossos dados pessoais vazarem. Né? Não apenas isso, mas eles dizem muito sobre a gente. Eles dizem aonde a gente mora, eles dizem sobre os nossos hábitos. Geralmente, esses dados eles são bem utilizados por aqueles sistemas de inteligência artificial para expor ali, indicar algum produto para você e tudo mais. Mas, bom, esse aqui é um dos nossos subconjuntos de dados que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado e pensar se vale a pena ou não. Se eu pudesse voltar no passado, eu falaria para o André do passado não cadastrar celular nenhum em nenhum tipo de lugar que vende nada. Bom, e por fim, a gente tem outros dados que a gente chama de dados sensíveis, e esses são bem mais complicados, porque as consequências elas são psicologicamente muito mais profundas, que são os nossos dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles são dados das pessoas, como, por exemplo, dados de origem racial, de origem étnica, dados de convicção religiosa, opinião política, dados de saúde, dados de banco genético, biometria, enfim. Gente, esses são os dados que, quando vazam, você corre um grande risco de sofrer um cyberbullying, a ponto de você simplesmente ter consequências psicológicas tão graves que você vai demorar anos para conseguir superar. Então, beleza, o cara me mandou mensagem agora aqui me oferecendo apartamento. Ô, parceiro, obrigado, mas olha, há 2 anos eu não quero comprar apartamento. Se você puder parar de mandar mensagem, eu vou agradecer bastante. Acabou meu problema. Agora, se vocês descobrem a minha religião, se vocês descobrem o meu posicionamento político, uma doença que eu tenho,
a gente não está mais falando de uma, talvez, inconveniência, a gente está falando de uma intolerância. Então, dados como esses, eles servem de bases para aflorar a intolerância em outros, né? Então, não é muito comum, eu vivenciei no meu ensino médio, eu tive, na verdade, foi no ensino fundamental até o ensino médio, um garoto que estudou comigo, desde a 7ª série ele era meu amigo, e a gente se formou no ensino médio juntos, e só depois que ele saiu da escola, ele me falou que ele frequentava uma religião de matriz africana. Eu falei, caramba, nossa, mas por que você nunca falou isso pra gente, né? A gente teve tantas aulas que falaram sobre, por que você nunca se expôs, né? E ele contou justamente por isso, porque a gente estava numa escola que, majoritariamente, as pessoas não sabem lidar com religiões de matrizes africanas sem ser por preconceito. Então, e é muito importante que isso seja conversado com os nossos filhos, né? Então, quando a gente fala de segurança, de cidadania digital, de privacidade, é exatamente isso que eu estou falando. Será que a gente pode se expor? Será que eu quero expor isso? Quais são as consequências dessa exposição? O meio que eu estou imerso, será que vai receber bem esse tipo de informação? A gente está falando de um lugar que a gente não tem controle de acesso. Por exemplo, eu falei para vocês que vocês podiam jogar meu nome na internet agora e procurar algumas coisas sobre mim. Eu não sei se foi uma pessoa que fez isso ou se foram todas as pessoas que fez isso. E esse que é o grande problema da gente se expor na internet. A gente não tem noção da magnitude de quantos acessos aquela informação ela pode ter, tá? Então, a gente pode resumir um pouquinho essa noção de privacidade como sendo que a privacidade é o poder de se revelar seletivamente ao mundo. E justamente essa noção de seletivo, né, tem muito a ver com esse processo de consciência. Será que eu quero expor isso? O que será que eu estou querendo mostrar para as pessoas quando, por exemplo, eu estou postando a minha foto na academia? Eu quero mostrar que eu malho? Ótimo. Será que a foto por si só já não é o suficiente? Precisa ser sempre no mesmo horário? Precisa ser sempre com localização? Então, essas coisas, elas são muito importantes para a gente levar em consideração no momento que a gente vai se expor. Eu tenho um caso fictício, tá? Esse não existe, mas vamos pensar no seguinte caso, né? Toda vez que... Vamos pensar numa mãe que adora postar coisas na rede social e tal, e toda vez que ela vai buscar, vamos saudosamente lembrar dos momentos que a gente podia buscar o filho na porta da escola e todo mundo ia junto para a escola, né? E toda vez que a pessoa vai lá, ela posta, na frente da escola tem um shoppingzinho com doce, café. E toda vez que a mãe vai buscar o filho, ela passa lá meia hora antes, toma um cafezinho dela, um docinho dela. E toda vez ela faz essa postagem. Se a gente parar para perceber, a gente tem um dado tão complicado em mãos, que é basicamente saber que a mãe, enquanto não dá o horário de buscar o filho, ela fica sentada no lugar ali, exposta. Então, esse é o grande problema. Se a gente não para questionar um pouquinho sobre o impacto que essa exposição pode gerar em mim, eu vou ter talvez uma bomba relógio muito grande em mãos, né? E bom, deixa eu virar aqui a minha caderneta. E claro, né, não adianta a gente só causar pânico, sem a gente dar dicas de como a gente pode repensar um pouco sobre a nossa privacidade, né? Bom, eu tenho essa relaçãozinha de links, mas não se preocupem, porque no finalzinho do encontro eu vou liberar com mais links para vocês, tá bom? Mas isso daqui é uma relação de privacidade nas principais redes sociais. Puxa, André, eu tô um pouco preocupado, meu filho ele consome muitas coisinhas no Facebook. Para onde que eu corro? Onde eu sei mais informação sobre isso? Então a gente fez uma curadoria desses conteúdos para vocês poderem levar do encontro de hoje. Então, olha, se vocês depois quiserem conhecer um pouco mais sobre, aqui ó, tem a página de verificação de segurança do Facebook, como reduzir riscos em grupos do Facebook, central de segurança, central de privacidade, ferramenta de configurações de privacidade da conta. Cada link, cada topiquinho desse daqui, ou tópicozinho desse daqui, mas eu prefiro topiquinho, é um link para vocês poderem acessar com o material. Eu não vou ficar clicando, porque na verdade o StreamYard eu não estou tão habituado, eu acho que eu posso dar um pouco de pânico para a Nanda que está organizando as coisas. Mas são todos links
sobre as coisas de privacidade do Instagram, do WhatsApp, do Google. E eu convido vocês a dar uma fuçada no Google, tá bom? Tem bastante coisinha que a gente pode ativar e desativar nas nossas contas pessoais, nas nossas contas profissionais, inclusive. Twitter, TikTok, tá bom? Não vou ficar entrando um por um, porque eu gostaria que vocês depois fuçassem conforme a curiosidade e a demanda de vocês. E também a gente pode pensar um pouquinho em algumas dicas de segurança. Bom, para algumas dicas de segurança... e antes esqueci de comentar umas coisas, anotei aqui para não esquecer, acabei esquecendo. Então calma, o André nem falou de segurança ainda, tá falando de privacidade, hein? Bom, sobre rede social, é muito importante a gente separar as coisas. Então, ótimo, André. Eu quero ter um perfil para mostrar para as pessoas os doces que eu gosto. Ótimo. E você vai querer postar, muito possivelmente, o endereço do lugar que você foi comer, né? Então, que tal a gente pensar em perfis diferentes? Eu posso ter meu perfil pessoal, com os meus amigos próximos. Eu posso ter meu perfil de influencer, por exemplo, de docinho, o meu perfil de influencer de fotografia, de roupa, de moda, de jogo. E eu estou já colocando aqui que também os filhos de vocês também podem ter essa construção, tá? Minha vida pessoal é uma coisa, é ali onde eu vou colocar fotos dos meus familiares, vou colocar onde eu passei minhas férias. Minha avó morreu, é lá que eu vou colocar... Eu falei com desleixo, desculpa, mas quando a avó morre, alguém morre, você vai querer colocar ali um memorial naquela sua linha do tempo. É nessa questão pessoal que a gente está falando. Agora, a questão de influencer é outra. Os meus seguidores serão outros, talvez eu não os conheça, né? Ambos podem ter os mesmos seguidores ou não, né? Os meus familiares podem estar ali na minha rede de influenciador. Inclusive também, gente, para perfil profissional. Eu tenho a minha firma, André, e eu quero postar uma foto. Eu vejo muito isso, eu gosto muito de seguir artista no Instagram, sei lá, que faz xícara de barro, por exemplo, e página fantástica, super profissional, e do nada a pessoa aproveita que tem lá 50 mil seguidores e posta uma foto dela com a família. Poxa, ela está expondo a família dela a pessoas que ela não conhece. As pessoas ali estão pela arte dela, pelo trabalho dela. E o que será que essas pessoas vão... Né, qual será que vai ser a recepção dessa mensagem pelas pessoas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E também, se for uma coisa profissional, a gente faz um separadinho que não tem o menor problema. E agora... uma outra dica, eu acho que talvez entre... Não, acho que não vai entrar não, vou falar ela por aqui. Ainda olhando para as redes sociais, é muito importante a gente, periodicamente, fazer uma faxina, assim como a gente faz uma faxina em casa, assim como a gente faz uma faxina no carro, assim como a gente faz uma faxina no nosso quarto, que é sentar e repensar sobre as coisas que estão ali dentro. Por exemplo, será que os seguidores dessa minha conta, será que eu quero que eles me sigam? Claro, olhando para a questão pessoal, tá bom? Puxa vida, essa pessoa eu vi uma vez na vida. Na verdade, ele é um primo de um amigo meu que eu vi uma vez num churrasco, eu cumprimentei, ele me adicionou e ficou por aí. Será que eu quero me expor a pessoas que eu não tenho nenhum vínculo? Né? Então é sempre bacana a gente pensar, sentar no dia com calma, faz um copo de café, um copo de chá, ou um copo do que o seu coração quiser, ou vinho também funciona bastante. O problema é que o vinho que o Fábio está tomando, o critério de seleção vai ficando meio ruim para o final. Né? Mas enfim, a gente vai ter ali um momento para questionar sobre as pessoas que estão seguindo. E as pessoas que você segue, o que elas estão agregando para você? Qual o significado de seguir a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C? Né? Inclusive, nas nossas postagens, eu vou olhar para as minhas postagens e pensar, bom, será que eu quero expor isso ainda? Tudo bem, no momento em que eu postei, foi um momento que eu estava pensando de um outro modo, naquele momento fez sentido, mas será que hoje faz sentido? Né? E poder voltar para trás, cancelar, deletar a publicação, ou mudar alguma informação dela, editar alguma informação dela, né? E também, inclusive, com as configurações. A nossa ideia de configuração, de privacidade, ela vai se moldando ao longo do tempo, e não é uma construção linear. Por exemplo, eu adoro deixar no meu celular aqui o localizador ligado o tempo inteiro. Não o localizador da conta da firma, né? Mas o meu localizador da minha conta pessoal. Porque eu amo brincar com o mapa. Então, eu vou comprar alguma coisa em algum lugar e tal. O meu Google Maps, ele traz tanta informação que eu acho relevante que eu sempre deixo ele ali. Inclusive, o meu Instagram é esse daqui, ó.
Não vou falar para vocês me seguirem, porque, na verdade, talvez eu não queira tantos seguidores assim. Mas, enfim, a ideia do meu Instagram não é colocar a minha vida pessoal ali dentro. Eu gosto muito de paisagens urbanas. Só que, na verdade, eu descobri há um tempinho que o próprio Google Maps ele tem uma proposta como essa. Então, bom, eu vou falar sobre cenas urbanas numa plataforma que fala sobre urbanismo, que é o Google Maps. Então, há muito tempo eu não posto coisa nesse meu Instagram, porque eu estou brincando muito dentro do Google Maps. Então, esse é um ponto muito importante. O que eu quero produzir de conteúdo, né? O que eu quero ali, o que eu quero ver, o que eu quero produzir? Será que é o melhor lugar? Será que essa pessoa, na hora de dar uma bronca na mulher que passeou com cachorro sem a focinheira, será que o Facebook é o lugar certo para isso? Será que não é? Né? Bom, isso tem muito a ver também com o nosso grau de consciência. E bom, a gente também tem algumas dicas de segurança que vão colocar as coisinhas um pouco mais no eixo aqui pra gente. A primeira dica de segurança, a porcaria do bendito negocinho vermelho no fundo laranja. Bom, a primeira dica de segurança é sempre manter tudo que é possível atualizado. Celular, aplicativo, computador, tudo. Boa parte das atualizações que são colocadas para a gente, elas são colocadas para consertar problemas de segurança. Então, atualizou meu celular ontem, ficou 2 horas atualizando e não mudou nada, não mudou um íconezinho. Na verdade, essas atualizações elas estão voltadas para nossa questão de segurança. E se você tem um aplicativo desatualizado, quer dizer que você tem brechas no sistema que já foram identificadas e a gente só está deixando essas brechas ali. Então, apareceu ali embaixo o símbolozinho de atualizar o seu Windows, o seu Apple ou algum sistema que você tem, atualiza, não freneticamente o mais rápido possível, mas não posterga, não, no final do mês eu atualizo. Não, atualiza agora, reinicia rapidinho, atualiza de uma noite para outra, tá bom? Porque tem muito a ver com essas questões de protocolo de segurança. Uma dica valiosíssima para vocês, na verdade, para os filhos de vocês, é sempre utilizar o e-mail educacional. Quando eu utilizo o e-mail educacional, primeiro que eu estou num ambiente com diversos protocolos de segurança a mais, comparando com uma conta pessoal, né? Então, e outro ponto bacana é que quando a gente utiliza o e-mail educacional, a escola está ajudando a administrar isso. Então, não, se eu estiver logando bonitinho, que nem a gente vê lá na oficina do Google Sala de Aula, que a gente faz de quinta, se eu não me engano, depois a Thaís entra para falar quais são as datas, mas ali a gente mostra como a gente cria um perfil no navegador. Isso quer dizer que aquele perfil vinculado àquela conta tem os protocolos de segurança da escola. Não vai ser qualquer aplicativo que o aluno vai poder, extensão que ele vai poder baixar. Então, tem bastante vantagem em relação à utilização do e-mail educacional por parte dos alunos. Outro ponto importante são as nossas senhas, né? E utilizar aquela senha forte. O que é senha forte? Gente, é clichê, mas tem muita senha que a gente faz que é muito fraca. Senha forte são aquelas senhas que eu vou ter número, eu vou ter letra, maiúscula e minúscula, aqueles caracteres especiais. E como que a gente pode pensar na construção de uma senha como essa, né? Do jeito mais aleatório possível. Eu vou parafrasear aqui o Bruno. O Brunão, na verdade, ele é o nosso cabeça master da TI aqui da firma, da Inici. E ele tem um método muito bacana de criar senhas. Ele liga para alguém e fala, o que você está vendo? Eu não vou falar porque é a senha que a gente está usando, né? Então não. Mas, por exemplo, eu estou vendo um sapo. Fala outra coisa que você está vendo. Eu estou vendo 3 vasos. Então a senha vai ser uma mistura de 3 vasos com sapo. Por exemplo, 3 sapos em cima do vaso, sei lá, daí você pega uma frase como essa, troca as senhas, ou até pode ser lá, 3 pontos, sapo, interrogação, vaso, e colocando sempre letra maiúscula. Então, quanto menos pessoal for a nossa senha, gente, eu perdi um pouco de contato, mas eu tinha um amigo que ele era hacker, assim, de fazer coisa ilegal, né? E eu falava, cara, e a gente conversava bastante. Ele era monitor de matemática de uma escola que eu trabalhava, como também monitor de física. E ele estava trocando uma ideia com ele nesses tempos, e ele estava falando que boa parte
de invasão de conta não tem a ver com engenharia tecnológica, tem a ver com engenharia humana. Então, se você conhece um pouco sobre a pessoa, aí entra a noção de privacidade, né? Se você conhece os dados, como o CPF da pessoa, tem muita pessoa que usa CPF como senha. Se você sabe o ano que a pessoa nasceu, se você sabe os hábitos da pessoa, se você sabe a religião. Gente, o que tem de senha baseado por Jesus 123 é muito comum. Então, é muito importante a gente ter essa senha forte e pensar fora dos clichês. Quanto menos pessoal for a nossa senha, mais segura ela vai ser. E uma outra dica, aí talvez force um pouco a amizade, mas é ter uma senha para cada site, né? Pô, André, mas aí você me lasca, né? Não, cria um padrão. Qual vai ser a senha? 3 sapos vai ser 3 pontos sapos? Então coloca 3 pontos sapos, ponto, por exemplo, coloca o nome de trás para frente da ferramenta. Escreve Facebook de trás para frente, ou coloca 2 letras da ferramenta que você está utilizando, ou toda a senha vai começar com a primeira letra da ferramenta e a última com a última letra da ferramenta. Mas criem padrões que façam sentido para vocês, ou tem até, que é o que eu uso porque eu sou preguiçoso e tenho péssima memória, mas tem algumas ferramentas, por exemplo, da Samsung, que ela vai guardando as suas senhas. Na verdade, é uma senha única da sua conta principal, e daí ele vai criando senhas aleatórias e ele sempre vai puxando essas senhas para a gente. A gente não tem que decorar nada. O problema é que se a gente esquecer a senha principal, abraço, que a gente vai ter um trabalhinho para recuperar. Na verdade, não, tá? Outra coisa, evitem compartilhar links. Qual é o problema em compartilhar? Não, o problema não está em compartilhar. O problema está na cultura de compartilhamento de link. Quem será que compartilha aquele link? Por exemplo, aconteceu literalmente essa semana. O meu padrinho, ele é contador e ele faz algumas coisas para mim, né? E ele sempre me manda coisas pelo e-mail, né? Sempre no e-mail dele, com o mesmo padrão, bonitinho. Foi ontem ou foi anteontem? Eu acho que foi ontem. Ele me mandou 2 links no WhatsApp. Eu falei, ué, será que é algum boleto que eu tenho que pagar, né? Não. Ele acabou pegando um vírus sem querer pelo WhatsApp e acabou mandando links. Então, se eu tiver a cultura de abrir todo o link que eu vejo, eu estou me expondo. Então, na verdade, o ponto de não compartilhar link não é pelo fato de compartilhar o link, mas é pela cultura de compartilhar e essa nossa inércia de clicar nos lugares. Outro ponto importante são as configurações em 2 etapas. O que é isso? Eu preciso ter 2 tipos de logins diferentes. Então, olha, eu peguei o computador novo, fui lá, loguei com a minha conta da NC. Ele só vai deixar eu ligar se no meu celular apareceu uma mensagem, por exemplo, olha, você está acessando um computador na cidade tal e no modelo tal? Ah, sou eu, fui lá, coloquei ok, liberou o acesso. E tem vários, gente. Tem um que eles mandam um númerozinho e você tem que digitar. Tem, enfim, vários diferentes. Inclusive, teve uma vez, foi no Facebook, eu nem uso mais Facebook, mas teve uma vez que do nada, gente, a gente estava na pandemia, do nada, o meu Facebook é aberto no Nordeste brasileiro. Nem lembro que cidade, não sei se foi, eu acho que foi Alagoas, sei lá. Foi algum país do Nordeste, algum estado do Nordeste, acessaram meu Facebook. E chegou pelo meu celular. E eu só consegui descobrir que acessaram meu Facebook em outro lugar por conta desses fatores. Então, cadastrar o celular não é uma informação que a gente expõe que está, na verdade, ligado à nossa segurança, né? E, por fim, aquilo que eu comentei agora há pouquinho, que eu vou liberar para vocês aquela lista, é sobre a configuração da privacidade. Gente, é muito importante a gente ter consciência do que a gente está entregando. Tanto nas configurações de privacidade, mas também no modo com que a gente está expondo para a internet como um todo. Tá bom? Bom. Eu gostaria de mostrar para vocês também outras 2 coisinhas bacanas. Primeiro que é esse recurso oficial do Google, que é o Family Link. Ele é um aplicativo que vai permitir você colocar algumas contas como dependentes e ver como é que funciona o controle. Eu acho que essa ferramenta ela não fala sobre cidadania digital. Eu acho que é uma ferramenta de controle digital, mas tudo bem, é uma ferramenta que vai nos auxiliar. Eu não vou conseguir me aprofundar muito nela, mas tem um link naquela relação que eu vou mandar para vocês daqui a pouco.
Em suma, com essa ferramenta, eu consigo ver quais aplicativos os meus filhos estão utilizando, por quanto tempo, consigo bloquear a instalação e downloads de aplicativos, consigo ter uma lista de aplicativos de sugestão educacionais que eu posso baixar, consigo estipular horários de utilização das ferramentas, o prazo máximo de utilização por dia, enfim, um monte de coisinha que, sendo bem sincero, o site deles é tão bem organizado que é mais fácil pedir para vocês visitarem do que ficar lendo o site aqui para vocês. Então, é uma ferramenta que eu comentei para vocês, uma ferramenta de controle digital. Nada adianta eu utilizar uma ferramenta como essa e não falar com meu filho sobre o que ele consome. Inclusive, lembra que uma das coisinhas é que os pais, 1 em cada 4 pais, fala pelo menos 2 vezes por ano, né, com os filhos sobre o que eles consomem? Isso é uma boa desculpa. Ah, nossa, eu vi que meu filho tá... Nossa, ele passou 10 horas na semana mexendo nesse aplicativo? Eu não vou cobrar ele. Eu falo, nossa, que legal, filho. Tá gostando daquele aplicativo lá? Eu vi que você estava jogando bastante. O que é? Pô, o que ele faz? Então, na verdade, se a gente utiliza apenas a ferramenta por controle, é que nem... enfim, né, não vai funcionar nada, né? A gente pode utilizar essa ferramenta para puxar um assunto para o filho. Poxa, filho, eu vi que tem um aplicativo que pode ser interessante lá, que você pode usar para fazer trabalho de biologia. Você quer dar uma olhadinha? Vamos ver e tal. Ou simplesmente viu que seu filho está jogando um jogo e aparentemente é um jogo bacana, baixa ele no seu celular, gasta 30 minutos da sua vida jogando o joguinho, ou 20 minutos, 15 minutos jogando o joguinho com seu filho, para ter essa conexão, esse hábito de conversa. Assim como eu comentei sobre o link, que o problema de você compartilhar o link está na cultura do compartilhamento, aqui é a mesma coisa, né? Na verdade, essa ferramenta ela é uma ferramenta de controle, mas que ela vai me criar possibilidades de conversa e criar essa cultura de conversa sobre coisas que às vezes a gente não sabe como conversar. Poxa, se eu chego do nada no meu filho, o que você está jogando? Talvez seja muito mais uma cobrança do que um início de conversa, né? Então talvez essa ferramenta acompanhada pelo processo de conscientização e conversa seja uma ferramenta muito, muito, muito viável. Ai, André, mas eu vou ser sério com você, cara. Eu não sei, a minha área de formação é um pouco longe disso. Eu não sei se eu sei falar sobre segurança na internet, privacidade com meu filho. Ele é tão pequenininho, tá lá no Fundamental 2, né? Gente, existe esse site chamado Seja Incrível na Internet. Na verdade, ele é um site que é um grande jogo fabricado, produzido pelo próprio Google. E esse bonequinho azul, ele vai se aventurando nas ilhas. Cada ilha é uma ilha de um problema que a gente vai encontrar e vai ter que aprender a conviver na internet. Eu não lembro os nomes das ilhas, mas, por exemplo, ilha da desinformação, ilha do não sei o quê. Então, é uma grande aventura, é um grande jogo. A gente aprende muita coisa dentro desse jogo. E essa é a desculpa. É um jogo educacional. Então, a gente pode sentar, jogar lá uns 5 minutos com nossos filhos. Inclusive, joguem com eles, porque a gente nascer dentro de um ambiente, de uma não é civilização, deixa eu pensar, a geração. A gente pertencer a uma geração que está habituada a mexer na internet não quer dizer que nos faz saber sobre as questões de privacidade e segurança. Isso os alunos. Uma criança que nasce na geração que já tem o tablet em mãos e já antes de conseguir falar, já sabe escolher o vídeo que ele quer ver no YouTube, essa criança quando cresce, ela é uma nativa digital, mas ela não tem a consciência ou o senso crítico de conseguir navegar de forma consciente. Ela sabe digitar, ela sabe procurar o vídeo, mas ela não sabe se resguardar de privacidade, não sabe produzir materiais educativos. Então, eu me coloco nessa também, gente. É sempre importante a gente falar sobre um assunto tão trivial, porque às vezes a gente, segurança na internet é simples. Não, mas vamos tentar rever, pensar, será que é simples mesmo? Será que eu não esqueci alguma coisa ao longo desse tempo todo, né? Enfim, deem uma olhadinha nesse site que ele vale bastante, bastante, bastante a pena. Eu vou deixar aqui um espacinho para as dúvidas, caso alguém tenha colocado no chat, se a produção quiser comentar daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou mudar o slide, mas fiquem à vontade para colocar as dúvidas, porque eu gostaria de convidar vocês a acessar
aquela tabelinha que eu falei para vocês. Então, ó, é só jogar, só não coloca no navegador que você está vendo o vídeo, porque você vai embora e vai deixar o vídeo cortado, tá bom? Mas abre uma outra janelinha, escreve lá, inicie.me/dicas da live. Deixa eu tentar, espero que eu não deixe, não vou conseguir, gente. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais orgânico. Acho que eu vou arriscar, hein? Vamos ver se eu vou passar vergonha. Vou colocar aqui, ó, inicie.me/dicas da live. Ó, é essa tabelinha, tá bom? Então tem aqueles links que eu mostrei para vocês agora há pouquinho e tem esses outros dois para vocês conhecerem o Seja Incrível na Internet e o Family Link, tá bom? Deixa eu voltar para o outro para deixar o link bonitão para vocês, hein? Ixi, começou do zero, eu vou ter que falar tudo de novo, hein, gente? Vai ter que aguentar agora. Tuc, 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 tuc. Pronto. Então, gente, caso a gente não tenha nenhuma dúvida, muitíssimo obrigado pela participação de todos e todas. Espero que tenha sido bacana. Comentem no chat o que vocês acharam. Claro que agora não, tá? Depois desse encontro eu vou tomar um banho, vou comer e vou dormir. Mas prometo que amanhã eu vejo todos os comentários. A Thaís não vai deixar eu mentir sozinho, que eu faço questão de ler tudo o que aconteceu para ver se está fazendo sentido para todo mundo. Enfim, gente, muitíssimo obrigados. Até uma próxima.